Jack Black realmente contra Dewey. Finn. Jack Black nasceu em 28 de agosto de 1969 em Santa Mônica, Califórnia. Aos 34 anos, interpretou Dewey Finn, um roqueiro fracassado que se disfarça de professor e transforma sua turma em uma banda que conquista o coração de milhões de pessoas em Escola de Rock 2003. O papel não só catapultou Black ao estrelato da comédia de primeira linha em Hollywood, como também o estabeleceu como um símbolo duradouro de liberdade e paixão pela música. Mas por trás do riso e da energia explosiva, havia um homem lutando contra a escuridão interior. Casamento de Jack Black com Tonya Hayden, filha do lendário músico de jazz. Charlie Hayden parecia um conto de fadas em meio ao caos de Hollywood, mas por trás do calor da vida familiar, havia noites em que ele voltava para casa em silêncio, exausto e tomado pela culpa. A pressão de sua agenda lotada fazia com que raramente visse seus filhos crescerem perdendo os pequenos, porém preciosos momentos, Tonya contou. Certa vez que houve uma época em que Jack quase morou em um hotel voltando para casa apenas por alguns dias e partindo novamente. Ela o amava, mas temia que a fama engolisse o homem humilde que um dia conhecera. Discussões sobre tempo em família quase levaram ao rompimento do relacionamento, e foi somente quando Jack foi forçado a se aposentar por exaustão que percebeu o quão perto estivera de perder tudo. Após o auge de sua carreira, Jack enfrentou outro inimigo, seu próprio corpo. A obesidade, a ansiedade e uma depressão leve o levaram a um espiral de insegurança e isolamento. Ele chegou a dizer que toda vez que se olhava no espelho via um estranho com o seu rosto. Jack tentou de tudo, desde dietas extremas a pílulas para emagrecer, e acabou sucumbindo ao fracasso. Por fim, ele escolheu um caminho mais lento e consciente, praticando exercícios, meditando e equilibrando suas emoções. Não foi apenas uma jornada de perda de peso, mas também uma jornada de autodescoberta, aprendendo a sorrir genuinamente em vez de apenas atuar para uma plateia. Em 2025, aos 56 anos, Jack Black ainda é um ícone global do entretenimento, ator, cantor, youtuber e produtor. Ele continua se apresentando com a banda Tenacious D, dublando personagens animados e criando conteúdo online. Com um patrimônio líquido estimado em $50 milhões, ele leva uma vida simples e voltada para a família em Los Angeles. Com Suzanne Douglas como mãe de Tamika. Suzanne Douglas nasceu em 12 de abril de 1957 em Chicago, Illinois. Aos 46 anos, ela interpretou a mãe de Tamika, uma mãe rigorosa, que inicialmente se opõe aos métodos de ensino pouco convencionais de Dewey Finn, mas que depois se comove com a paixão da filha pela música em Escola de Rock 2003. O papel reflete perfeitamente o charme, a elegância e a profundidade interior de Suzanne Douglas. Seu casamento com o Dr. Roy Jonathan Cobb foi outrora aclamado como uma união ideal, mas por trás dos holofotes brilhantes havia anos de sofrimento solitário. Enquanto o marido se dedicava à carreira médica, Suzanne passava grande parte do tempo longe de casa em sets de filmagem. O distanciamento emocional entre eles aumentou. Em uma rara entrevista, ela admitiu que às vezes sentia como se vivesse duas vidas, uma para o público e outra para o seu próprio vazio. Uma série de projetos fracassados, somada ao preconceito racial em Hollywood, mergulhou-a em uma crise financeira e emocional. Amor por sua filha pequena foi a única coisa que a sustentou nas noites em que pensou em desistir. Então, veio o choque devastador. Suzanne foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Os últimos 2 anos de sua vida foram repletos de dores excruciantes, noites sem dormir e os efeitos físicos da quimioterapia. Amigos se lembram dela tentando frequentar aulas de teatro mesmo quando suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia escrever. Certa vez, quando a maior parte de seu cabelo já havia caído, ela sorriu para seus alunos e disse: "A verdadeira beleza não está no rosto, mas na coragem de ser fiel ao seu papel."
Foi uma despedida delicada que ninguém percebeu na época. Suzanne Douglas faleceu em 6 de julho de 2021 em sua casa em Martha's Vineyard, aos 64 anos. Ela faleceu rodeada pelo marido e pela filha, deixando um patrimônio líquido estimado em $2 milhões proveniente de suas carreiras no cinema, teatro e mercado imobiliário. Joan Cusack, como Rosalie Mullins. Joan Cusack nasceu em 11 de outubro de 1962 em Nova York. Aos 41 anos, ela interpretou Rosalie Mullins, uma diretora escolar rigorosa, que se vê envolvida no mundo rebelde do rock de Dewey Finn em Escola de Rock, 2003. O papel, que mescla seriedade e humor, rendeu a Cusack elogios por sua capacidade de transmitir emoção com sutileza e precisão. Mas por trás dos sorrisos na tela, há uma mulher lutando para manter a paz e a felicidade sob o peso da fama. O casamento de Joan Cusack com o advogado Richard Burke já foi visto como um modelo de estabilidade em Hollywood. No entanto, a própria Cusack admitiu que essa estabilidade teve um preço pessoal. No auge de sua carreira, ela decidiu se afastar de Los Angeles para proteger seus filhos das tentações e do escrutínio da mídia. Mais de uma vez, ela confessou sentir-se vazia e perdida, mesmo em momentos que pareciam felizes. Richard, seu marido tranquilo e constante, era, ao mesmo tempo, um apoio e um reflexo de sua solidão que ela não conseguia compartilhar com ninguém até. Pressão do trabalho combinada com seu próprio perfeccionismo frequentemente deixava Cusack exausta. Em certo momento, ela fez uma pausa na carreira de atriz para lidar com ansiedade crônica e insônia. Essa pausa lhe deu tempo para encontrar equilíbrio e paz através de algo simples: abrir uma pequena loja de presentes em Chicago, chamada Judy Maxwell Home, em 2020, e 5 aos 63 anos. Joan Cusack ainda está trabalhando dublando filmes de animação e produzindo projetos independentes. Ela divide seu tempo entre Chicago e Michigan, onde possui diversas propriedades valiosas, com um patrimônio líquido estimado em cerca de $20 milhões. Kevin Clark, como Freddie Jones. Kevin Clark nasceu em 3 de dezembro de 1988, em Highland Park, Illinois, em Escola de Rock 2003. Ele interpretou Freddie Spacey McGee Jones, o baterista enérgico e rebelde de uma banda estudantil aos 15 anos de idade. Esse papel decisivo consagrou Kevin como um dos atores mais requisitados, admirado por seu carisma natural e paixão ardente pela música. No entanto, por trás do rosto alegre, escondia-se um jovem enfrentando anos de incertezas e inquietação. Após o término da série, Kevin optou pela música em vez da atuação. Mas seu sonho de se tornar um artista independente provou ser tudo menos fácil. Ele tocou bateria em várias bandas pequenas em Chicago, apresentando-se em todos os lugares de bares a festivais de rua, muitas vezes por um cachê modesto. A vida itinerante de um músico dificultava a manutenção de um relacionamento estável. Namoradas iam e vinham, incapazes de lidar com sua agenda errática e longas e exaustivas noites de ensaio. Ele vivia de forma simples, tendo a bateria, o violão e músicas inacabadas como seus bens mais preciosos. Mas Kevin carregava uma insegurança inabalável. Um medo do futuro, de se alguém ainda se lembraria do baterista de anos atrás. Então, em 26 de maio de 2021, enquanto andava de bicicleta pelo bairro de Avondale, em Chicago, Kevin foi atropelado por um carro. O acidente foi repentino e ele faleceu aos 32 anos. A comunidade musical de Chicago ficou devastada. Amigos e fãs se reuniram do lado de fora do clube, onde ele costumava se apresentar, acendendo velas e tocando um último rufar de tambores em sua memória. Quando morreu, Kevin Clark deixou um patrimônio modesto avaliado em menos de $500 mil, composto principalmente por instrumentos musicais, discos e lembranças de uma juventude dedicada à música. Sarah Silverman, como Patty DeMarco.
Sarah Silverman nasceu em 1º de dezembro de 1970 em Bedford, New Hampshire. Aos 33 anos, ela interpretou Patty DeMarco, a namorada rigorosa de Ned, que tenta colocar a vida caótica de Dewey Finn em ordem em escola. De Rock 2003. Embora fosse um papel pequeno, capturou perfeitamente a sagacidade, o sarcasmo e o humor afiado de Silverman. No entanto, por trás de seu brilhante talento cômico, ela carregava profundas cicatrizes emocionais. A vida amorosa de Sarah tem sido repleta de decepções amorosas. Seu relacionamento de 7 anos com Jimmy Kimmel a fez acreditar que havia encontrado sua alma gêmea. Mas quando terminou, ela entrou em um grave colapso nervoso. Mais tarde, ela admitiu ter chorado nos bastidores durante shows de comédia. Seu relacionamento seguinte com o ator Michael Sheen terminou em decepção amorosa. A distância e as carreiras agitadas os mantiveram separados, e Sarah descreve esse período como uma cicatriz que ela nunca mais quer rever. Além da dor do amor, Silverman também lutava contra a escuridão interior. Ela sofreu de depressão severa após a morte do irmão. Tornou-se dependente de antidepressivos e precisou tomar Zoloft por anos para controlar seu quadro. Havia dias em que ela ficava imóvel em um quarto escuro com medo dos próprios pensamentos. Em 2014, um súbito ataque de epiglotite a obrigou a se submeter a uma cirurgia de emergência e quase a deixou sem voz. Mas a partir dessa provação, Sarah aprendeu a transformar a dor em força e a tristeza em riso, encontrando cura no humor que antes mascarava sua dor. Em 2025, aos 55 anos, Sarah Silverman continua atuando, escrevendo e produzindo filmes. Ela mora em Los Feliz e possui um apartamento em Manhattan com um patrimônio líquido estimado em $10 milhões. Embora nunca tenha se casado, costuma dizer que sua felicidade não vem de uma aliança, mas sim de fazer as pessoas sorrirem. Joey Gatos Jr. como Zach Mooneyham. Joey Gatos Jr. nasceu em 18 de abril de 1991 em Dearborn, Michigan. Ele tinha 12 anos quando apareceu em Escola de Rock, 2003, interpretando Zach Mooneyham, um prodígio da guitarra quieto, porém poderoso, que impressionou o mundo com seu extraordinário talento musical. O papel abriu as portas para a fama, mas os holofotes que antes iluminavam sua carreira logo lançaram uma sombra sobre sua vida. Após seu sucesso repentino, Joey se afastou de Hollywood para se dedicar à música. Mas ninguém o ensinou a lidar com a solidão e a pressão que acompanham a fama. Enquanto seus colegas de elenco continuavam a brilhar, Joey retornou a Michigan, lutando contra o vazio e o medo de ser esquecido. Ele se entregou ao álcool e depois às drogas como forma de escapar. Em cada apresentação sorria e tocava como se não houvesse amanhã. Mas quando a noite caía, tudo o que restava era um jovem debruçado sobre o violão, um prodígio outrora aclamado, agora perdido e destruído. Em 2019, ele foi preso na Flórida por roubar um violão para comprar drogas. Joey confessou: "Eu não me reconhecia mais, perdi tudo, inclusive o respeito próprio." O vício teve um impacto devastador sobre ele, tanto física quanto mentalmente. Ele passou um tempo em clínicas de reabilitação lutando contra a depressão e a culpa. Amigos contaram mais tarde que houve momentos em que ele não conseguia nem se olhar no espelho, pois via um menino de 12 anos que jamais cresceria. Gradualmente, com o apoio da família e da musicoterapia, Joey começou a reconstruir sua vida. Ele começou a dar aulas de violão para crianças, na esperança de que ninguém mais tivesse que passar pela solidão que ele sentiu. Em 2025, aos 34 anos, Joey Gatos Jr. vive uma vida simples em Michigan, dedicando-se à música e às apresentações com sua banda Never Sorry. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $500 mil, proveniente principalmente de direitos autorais de música e cinema, após anos de turbulência e decepções amorosas. Joey finalmente descobriu o motivo pelo qual amava a guitarra. Não pela fama, mas porque era a única coisa que nunca o traiu. Mike White
como Ned Schneebly. Mike White nasceu em 28 de junho de 1970 em Pasadena, Califórnia. Ele tinha 33 anos quando apareceu em Escola de Rock, 2003, tanto como roteirista do filme, quanto como o ator que interpretou Ned Schneebly e gentil e discreto colega de quarto de Dewey Finn. O papel de pessoa gentil contrastava fortemente com o homem complexo e determinado por trás dele. No amor, Mike White encontrou a felicidade ao lado de seu parceiro, Josh. Juntos, construíram uma casa em Santa Mônica. Escreveram roteiros e compartilharam sonhos de sucesso. Mas à medida que a White Lotus se transformava em um fenômeno global, o sucesso teve um preço alto. Dominado pelo estresse e pela exaustão, Mike começa a sentir falta dos jantares, dos abraços e da proximidade que antes lhe serviam de porto seguro. Josh acaba indo embora silenciosamente, deixando para trás uma casa vazia e um roteiro inacabado. O término fecha o coração de Mike, intensificando seu medo de que tudo o que ele já tocou um dia se perca. Seu corpo também passou por provações. Durante suas 2 participações no Survivor, Mike ficou semanas sem comida, sono ou conforto. Ele perdeu muito peso e chegou a desmaiar de exaustão na ilha. Após seu retorno, ele compartilhou que a dor o ensinou quais são seus verdadeiros limites humanos. Em 2025, aos 55 anos, Mike White ainda é um dos roteiristas mais influentes de Hollywood, com um patrimônio líquido estimado em $20 americanos, milhões. Ele divide seu tempo entre Santa Mônica e Kauai, dedicando-se à meditação, à escrita e a aprender a amar novamente. Adam Pascal. Como Theo. Adam Pascal nasceu em 25 de outubro de 1970 na cidade de Nova York. Ele tinha 33 anos quando apareceu em Escola de Rock em 2003, interpretando Theo, o vocalista da banda, no Vacancy que Try Dewey Finn para alcançar a fama. Mas por trás dos holofotes existe um homem que se perdeu nos aplausos e na solidão. Seu casamento com Saiba Lechevian foi considerado em certo momento um desfecho tranquilo após muitos anos de turnês e apresentações. No entanto, à medida que sua carreira na Broadway decolava, sua agenda lotada o mantinha longe de casa, perdendo aniversários, jantares e pequenos momentos com sua família. Pascal certa vez admitiu: "Os holofotes me cegaram. Eu não conseguia ver a pessoa que me esperava em casa." Em 2021, após mais de 2 décadas juntos, o casal se separou discretamente. A obsessão pelo trabalho também cobrou seu preço. Anos de estresse danificaram seu instrumento mais precioso, suas cordas vocais. Por um tempo ele não conseguia cantar nem falar, apenas ficava sentado sozinho em um quarto escuro, ouvindo o silêncio sufocante. Os médicos o alertaram que mais uma apresentação poderia lhe custar a voz para sempre. Foi então que ele percebeu o preço que teria que pagar por sua paixão. Pascal disse mais tarde que aqueles meses de tratamento foram mais devastadores do que o divórcio. Em 2025, aos 55 anos, Adam Pascal recuperou a voz e voltou a Broadway, apresentando-se em concertos menores e ensinando técnica vocal para jovens alunos. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $2 milhões conquistados através de sua carreira no teatro e no cinema. Apesar de suas muitas decepções amorosas e anos sombrios, Pascal agora vive uma vida tranquila, onde a música se tornou sua forma de se perdoar. Rivka. Reyes. Como Katie. Rivka Reyes nasceu em Chicago, Illinois, em 1992. Em Escola de Rock, 2003. Reyes tinha apenas 11 anos quando interpretou Katie, a baixista calma, porém perspicaz, que ajudou a formar a alma da jovem banda. O papel tornou Reyes uma estrela infantil adorada. Mas quando os holofotes se apagaram, ela mergulhou na escuridão de amadurecer rápido demais.
Após o sucesso do filme, Reyes tornou-se vítima da própria fama. Aos 14 anos, já era viciado em álcool e drogas, buscando desesperadamente a sensação de ser amado em festas e entre amigos passageiros. Preso à imagem de astro, infantil sentia-se perdido e desorientado, o que o levou a uma depressão profunda e pensamentos suicidas. Em seu ensaio de 2020, Confissões de uma Atriz Mirim, a moda antiga Reyes revelou: toda vez que alguém me chamava de Katie, doía porque eu não era mais a garotinha que eu era e ninguém realmente sabia quem eu era. A luta de Reyes contra o vício durou anos. Em certo momento, Reyes quase ficou sem teto, morando com amigos e se apresentando em pequenos bares. Mas em suas noites mais sombrias, a música mais uma vez o salvou. Eles iniciaram a reabilitação, fizeram terapia e, gradualmente, encontraram a liberdade interior. Reyes afirma que a recuperação deles não foi uma vitória, mas um retorno. Hoje identifica-se como não binário e usa a arte para contar a história de sua jornada de cura. Em 2025, aos 33 anos, Rivka Reyes mora em Los Angeles, trabalha com cinema e teatro. Escreve e apresenta o podcast Where Are We Now, com um patrimônio líquido, estimado em US 500 mil, conquistado por meio da música e da arte. 2 décadas depois de escola de rock, Reyes não é mais o menino que era. São sobreviventes que enfrentaram a escuridão e a transformaram em luz para aqueles que se perderam. Miranda Cosgrove como Summer Hathaway. Miranda Cosgrove nasceu em 14 de maio de 1993 em Los Angeles, Califórnia. Ela tinha apenas 10 anos quando interpretou Summer Hathaway, uma garota inteligente, disciplinada e ambiciosa, que mais tarde se torna empresária de uma banda jovem em escola de rock 2003. O papel a catapultou para o estrelato, levando ao seu sucesso estrondoso em iCarly e consolidando seu status como uma das estrelas adolescentes mais queridas do mundo. Mas por trás de seu sorriso radiante, escondesse uma infância repleta de dor e lágrimas. Aos 18 anos, durante uma turnê em 2011, Miranda sofreu um terrível acidente de ônibus que resultou em uma fratura grave na perna, exigindo cirurgia de emergência e a colocação de hastes de metal para fixar o osso. Ela passou semanas no hospital e posteriormente afirmou que a dor física não se comparava à sensação de ter sido abandonada. O acidente interrompeu sua carreira de atriz e cantora, mergulhando-a em uma profunda crise emocional. Pensei que minha carreira tivesse acabado aos 18 anos, disse ela. Durante sua recuperação, ela teve que reaprender a andar e a lidar com cicatrizes invisíveis que ninguém podia ver. Mas o acidente não foi a única escuridão que ela enfrentou. Em 2014, a vida de Miranda foi ameaçada por um perseguidor que lhe enviava presentes, a seguia até em casa e acabou sendo preso após tentar invadir sua residência. A tragédia a traumatizou, obrigando-a a viver com seguranças por meses. Em 2016, um homem armado se suicidou em frente à sua casa. Embora ela não tenha se ferido, o incidente deixou uma profunda cicatriz em sua alma. Percebi que a fama não é fácil, disse ela. Às vezes é o fogo que te consome. Em 2025, aos 32 anos, Miranda Cosgrove continua trabalhando no cinema e na música, além de defender instituições de caridade voltadas para crianças. Ela leva uma vida tranquila de solteira, concentrando-se em sua carreira e em projetos humanitários. Com um patrimônio líquido estimado em 8 milhões de dólares, Miranda agora vive uma vida de simplicidade e paz. Depois de toda a sua dor, ela finalmente aprendeu a sorrir genuinamente. Não para se exibir, mas porque se reencontrou.